Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a más una clase de español. Nosotros estamos hablando sobre rutinas y para hablar de nuestras rutinas nosotros tenemos que usar verbos. Y ni todos los verbos son regulares, algunos verbos son irregulares. Y aquí hay un ejemplo de cuando nosotros hablamos de nuestras rutinas, como nosotros usamos verbos irregulares. Quando Alberto dijo sobre su rutina, él dijo que estudiaba hasta el mediodía, que después del almuerzo, mira, hago mis tareas, ayudo em casa, pero ele usou verbos como suelo jugar futebol. O verbo soler, que aparece aqui embaixo, ó, tem a ver com costume. Então, suelo jugar futebol quer dizer, eu tenho hábito, né? Eu costumo jogar futebol com mis panas del barrio, quer dizer, com os meus amigos do bairro. Puedo, do verbo poder. Me siento bien. Então, o verbo sentir também é irregular. E o verbo querer, que vai ficar quiero. Estes exemplos de verbos, ustedes van a ver aqui abaixo. La conjugación del verbo poder, querer, sentir y soler. Soler nosotros já hemos visto que soler significa ter hábito, ter o costume de. Beleza? Ustedes van a ver que ó, o de poder aqui vai virar ue. Então, em vez de yo puedo, vai ficar yo puedo, tu puedes, ele puede. Mas nosotros e vosotros não muda. Vocês perceberam aqui, ó? Nosotros podemos, vosotros podeis. E é isso, esse toma nota super importante que tem aqui do lado, ó. Viu? O verbo querer é a mesma coisa. Eu quero, tu queres, ele quer. Mas e nós outros? Queremos, não tem lá aí. Quereis, ellos querem. O verbo sentir, a mesma coisa. O e de sentir, ele aqui vai virar ie. Tá vendo que eu acrescentei um i aqui, ó? Então vai ficar eu siento, tu sientes, ele siente. E nós outros, lembram da nota? Não muda. Nós outros sentimos, vosotros sentís. E ellos e ustedes sientam. O verbo soler, quero falar dos meus hábitos, mesma coisa. Esse o de soler aqui, ó, aqui ele virou ue, yo suelo jugar al fútbol, yo suelo estudiar por la tarde, yo suelo dormir temprano. Tu sueles, ele suele, nosotros e vosotros, já sabe, né? Não muda, portanto, solemos, vosotros soleis e ellos suelam. Sobre estes verbos e alguns outros, ó, ou que aqui a gente tem o verbo contar, que não tá aqui, ó, mas o contar, gente, ele é como soler, ó, ele troca o o por o e. Eu cuento, tu cuentas, ele cuenta. Nosotros e vosotros não muda. Então, nosotros contamos, vosotros contais e ellos cuentam. O encontrar é a mesma coisa. Eu encontro. Soler tá aqui, o poder tá aqui e o preferir, anota aí. O preferir, ele é como sentir. Eu prefiero, tu prefieres, ele prefiere. Nosotros não muda. Preferimos, preferis e ellos ustedes prefieren. Beleza? Vocês vão pegar esses verbos aqui e conjugar, sim, vocês vão conjugar os verbos, mas vocês vão completar os exercícios 4 e 5. São frases do nosso dia a dia que a gente usa esses verbos irregulares aqui, beleza? Então, vocês completem que nós vamos corrigir na sala de aula virtual. Um outro verbo também que a gente usa quando a gente fala das nossas rotinas são verbos pronominais. Então, o que são verbos pronominais? São verbos que eu uso pronomes na hora de conjugar. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que duchar-se, por exemplo, que é tomar banho, eu falo que yo me ducho. Por que eu falo que eu me ducho? Porque sou eu que dou o banho, sou eu que recebo o banho. Então, ó, eu tenho que usar os pronomes. E quando eu falo de eu me ducho, esse me indica que quem faz e recebe a ação sou eu. Que outros verbos tem? Tem vários. Tá tudo aqui, ó. Esses verbos que tem o que tem um asteriscozinho do lado, vocês estão vendo?
eles são verbos irregulares. Então, aqui, ó, os verbos indicados são irregulares e cambiam de la vocal E por IE ou O por UE. Então, O vai ser o UE, desculpa. Então, acordar-se vai ser o yo me acuerdo, tu te acuerdas. Tá vendo aqui, ó? O que tem O vira UE. E o que tem E? Vamos achar. Despertar-se, yo me despierto, tu despiertas, tá? Que é como tá lá na página anterior. Mas voltando aqui. Aqui tem o verbo pronominal e os seus significados. Aí você me pergunta, tá, Pro, mas como que eu sei que eu tenho que usar pronome ou que eu não tenho que usar pronome na hora de conjugar o verbo? Olha só, a gente já falou que todo verbo em espanhol termina com ar, ou ir, beleza? Vocês estão vendo que aqui depois do ar, de acordar, tem um C? Se depois do nome do verbo tiver esse C, é porque eu preciso usar os pronomes para fazer a conjugação. E aqui do lado aparecem os significados de cada um destes verbos. Então, acordar-se, por exemplo, não é acordar não, gente. Acordar-se é traer a la memória, ou seja, lembrar. Ah, yo me acuerdo de tu nombre, yo me acuerdo de tu madre. Isso quer dizer que eu me lembro, tá? Acostar-se significa deitar. Então, se você não sabia, volta um pouquinho, vai pausando e anota os significados, tá bom? Cepillar, usar um cepillo. Então, um cepillo pode ser uma escova de cabelo, então cepillar el pelo. Pode ser, que mais que pode ser cepillar? Cepillar os dientes, escovar os dentes, tá bom? Mas lembra-se que se for uma ação que eu faço para mim mesmo, tem que ter o Czinho aqui no final, tá? Yo me cepillo los dientes, yo me cepillo el pelo. Senão eu posso estar cepilhando o cachorro, o gato, outra pessoa, tá bom? Despertar-se. Quando eu falo que eu me despierto a las 6, quer dizer que eu acordo às 6. Então, vocês viram que o acordar-se aqui é lembrar. E o despertar-se é o deixar de dormir. Dormir-se. Duchar-se, que é o tomar banho que eu falei para vocês, né? Então a gente viu na unidade anterior que chuveiro em espanhol é ducha. Então duchar-se, tomar banho. Então yo me ducho, tu te duchas, ele se ducha e assim por diante. Levantar-se é poner-se em pé. Yo me levanto. Olvidar-se, não recordar-se de algo. Então olvidar-se significa esquecer. Peinar-se. Peinar-se é pentear, tá? Então, eu me peino. Então, quer dizer que eu me pentio, tá? Ou é penteio? Não sei em português. Me ajuda aí, depois vocês me contam. Sentar-se, como em português. Sentir-se. Eu me sinto algo feliz, algo triste. É isso, eu me sinto, tá? Aqui, ó, e quando eu tenho E no asteriscozinho, eu troco para IE. Eu me sinto feliz, eu me sinto triste. E o vestir-se, que é colocar a roupa, como a gente fala em português, tá? O que nós faremos para treinar isso aqui? Lembra que cada um desses verbos que nós estamos falando, nós vamos usar pronomes. Aí você fala, Pro, quais são os pronomes? Os pronomes estão aqui, ó. Para yo. Deixa eu usar aqui um outro, depois eu faço esse. Já acompanhei, tá? O yo eu vou usar no me. Então, yo me ducho, yo me duermo, yo me acuesto, yo me olvido, yo me visto, tá? E quando eu estiver falando de você, você faz a ação tu, te. Vai acompanhando aí, galera. Tu te vistes, tu te acuerdas, tu te duchas, tu te levantas, tu te acuestas. Él, ella y usted se. Vão colocando aí as letrinhas, tá? Porque aqui são os pronomes que eu tenho que usar na hora de conjugar. Nosotros, nós. Então, nosotros nos duchamos. Nosotros nos acostamos. Nosotros nos vestimos. Vosotros, os. Vai completando aí seu exercício junto comigo.
E ellos, ellas e ustedes, a gente vai pôr aqui no C, porque tanto no singular como no plural eu vou usar o mesmo pronome, tá? O que nós vamos fazer no caderno para treinar tudo isso aqui? Eu vou escolher aqui 4 destes verbos e nós vamos conjugá-los no caderno com os pronomes bonitinho, beleza? Para a gente poder continuar aí a falar das nossas rotinas. A gente já falou de dias da semana na aula, já falamos de meses do ano. Vamos falar no nosso próximo encontro sobre horas. Então, agora faltam os verbos pronominais para a gente poder fechar a conversa sobre uma rotina. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui o verbo despertar-se. Esse é um verbo que a gente vai usar na hora de falar das nossas rotinas. Também vou falar... que outra coisa que a gente vai falar? Vamos falar de duchar-se. Põe aqui duchar-se também. Vou colocar o acostar-se. Muito bem. Como já tenho despertar-se, eu não vou pôr o levantar-se, tá? Mas eu vou pôr o vestir-se, porque eu acredito que a gente vai usar o vestir-se também para falar das nossas rotinas. São esses 4 verbos que nós vamos conjugar no caderno, beleza? Acostar-se, despertar-se, duchar-se e vestir-se. Não se esqueçam, a gente precisa usar os pronomes, tá? Yo me acuesto, yo me despierto, yo me ducho e yo me visto. Eu fiz o yo para cada um de vocês. Só que agora vocês têm que fazer as outras pessoas com os pronomes que a gente viu no exercício 6. Bom trabalho, a gente vai corrigir na próxima aula. E gran beso e hasta la vista.